Olá, pessoal. A gente chegou então à nossa sexta semana de estudo aqui na disciplina de Mecânica e Resistência dos Materiais. Então a gente já caminha aí para o final do módulo, né? Então já foi dado bastante coisa, bastante conteúdo para cada um de vocês. Eu espero que vocês estejam aprendendo bastante coisa, porque vocês vão utilizar boa parte do que vocês aprenderem aqui nas próximas disciplinas, tá? Então é bem importante que vocês sanem as principais dúvidas nesse momento, tá bom? Para isso, eu conto com o comprometimento de cada um de vocês. Não se esqueçam do seu protagonismo no seu estudo. Não se esqueçam de assistir às aulas conceituais, de assistir às nossas aulas ao vivo, acompanhar também o que acontece nas nossas lives, porque todas as informações elas estão ocorrendo principalmente nesses três canais, né? Além disso, vocês têm o livro, né, que vocês podem fazer a consulta, estudar, se aprofundar ainda mais. Tem também outras referências, né, como eu já passei aqui para vocês, o livro do Hibbeler, que tem disponível na biblioteca digital. Então, tudo isso é acessível, né, é de fácil acesso e vocês podem utilizar como estratégias e ferramentas para aprender ainda mais um pouco da disciplina, tá bom? Vamos para a nossa aula então. Nessa aula, o tema é carregamento transversal, que é justamente aqueles carregamentos que não são axiais e que eles são aplicados nos nossos elementos estruturais, sejam eles em pilares, vigas, né, em diversos tipos de situações e que eles fazem uma, uma diferença extrema, ocasionando aí comportamentos nas nossas estruturas que precisam ser previstos para que a gente consiga dimensionar corretamente, tá bom? Então vamos começar a nossa aula. Bom, então, para dar início à nossa aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre carregamento transversal, né, que é justamente o tema dessa aula. Então, quando a gente fala sobre carregamento transversal, o que a gente entende? São justamente os carregamentos que estão aqui, ó, se apoiando de alguma forma no meu elemento estrutural, tá? Então, esse carregamento transversal, ele pode vir de uma carga externa, né, de uma força externa, que de alguma forma provoca algum esforço ao longo do meu elemento estrutural, né, ao longo do meu material. E ele tem uma influência bem importante no meu material, né? Então, lá na semana 3, quando a gente estava falando sobre tensão normal, qual que era o tipo de carregamento que a gente tinha? O carregamento axial, que era aquele que era na mesma direção, né, na mesma direção aqui da minha barra axial. Agora a gente tem o nosso carregamento transversal. Por quê? Porque ele é transversal à direção longitudinal da minha barra, tá? E ele pode ser assim nesse formato de força concentrada, né, que é quando eu tenho uma carguinha aplicada em algum ponto do meu elemento estrutural, ou ele pode ser uma carga distribuída, né, igual a gente tem aqui, ó. Então isso aqui é uma carga distribuída. Então eu tenho uma carga por unidade de medida. Então eu posso ter aqui uma carga de quilonewton em metro, eu posso ter uma carga de newton por metro e assim por diante, né? Isso tudo vai depender da minha situação. O importante é a gente perceber que ela já não é mais concentrada, né? Ela é uniformemente distribuída. Agora, nesse último caso aqui, a gente tem uma força, né, distribuída triangularmente. Então ela começa no zero e ela vai aumentando, aumentando, aumentando proporcionalmente até chegar ao valor máximo dela, certo? Então, em diversas situações a gente encontra esses três tipos de carregamento transversal, que são os três tipos de carregamento transversal existentes, ok? E aí, pessoal, se a gente for trazer uma aplicação, por exemplo, em uma viga na construção civil, isso aqui, essa forcinha concentrada, ela pode representar um pilar que está se apoiando aqui nesse elemento estrutural, né? Aqui, essa força distribuída pode ser uma força de uma parede que está em cima da minha viga transversal, certo? Esse tipo de aplicação em carga triangular a gente pode encontrar principalmente quando se trata de uma piscina, por exemplo. Por quê? Porque se eu tenho uma piscina aqui, ó, vou fazer um desenho bem bonitinho.
Então, ó, se eu tenho uma piscina aqui, tá? Aí essa é a estrutura dela. O que vai acontecer? Eu vou ter água, né? Vou desenhar até de azul. Então, aí eu tenho a minha água aqui dessa piscina. Quanto mais profundo eu vou, maior vai ser a carga, né, que essa água vai provocar aqui na minha estrutura. Então, quanto mais eu desço, agora eu vou fazer até de verdinho. Quanto mais eu desço, ó, mais eu vou aumentando a carga na minha estrutura. E esse aumento de carga é proporcional. Então, a água aqui, ela provoca uma força triangularmente distribuída aqui na minha estrutura, né? E que estrutura seria essa? Seria um pilarzinho da minha piscina, tá? Então, esse é o tipo de aplicação para esse tipo de carga. Obviamente que existem outros tipos de aplicações, e aí a gente vai adaptando, né, cada carregamento transversal a cada situação. Em todos nos 2 últimos roteiros, a gente viu uma carga transversal em uma viga, né, e ela gera lá uma cortante e um momento fletor, né? Então a gente viu isso nos diagramas, né? Inclusive no nosso mapa a gente tem lá os diagramas de momento cortante e momento de força cortante e de momento fletor. Ambos os diagramas eles surgem, né, justamente por quê? Por conta dessas forças, desses carregamentos transversais que a gente tem, certo? Então, os grandes responsáveis pelo surgimento de forças internas são as nossas forças externas. E quando a gente tem forças externas, que são carregamentos transversais, elas me dão lá 2 diagramas, né? Então, quais são esses diagramas? O diagrama de força cortante, que é o nosso V, e o diagrama de momento fletor. Na semana passada, na nossa aula, a gente utilizou o diagrama de momento fletor. Ele era provocado por um carregamento transversal, né? Agora, a gente vai usar nessa semana o diagrama de cortante. Por quê? Porque esse tipo de força que ele provoca, né, que ele corta aqui, ó, a minha viga, ele vai causar uma tensão de cisalhamento também. Só que esse corte, ele é um pouquinho diferente, porque ele vai ser um corte transversal. Então, o que significa isso? Se a gente observar essa última figura aqui que apareceu, quando eu tenho esse carregamento transversal aqui, olha o que acontece. É como se eu tivesse um descolamento transversal aqui, ó, no plano da minha estrutura, certo? E aí, aqui, se vocês repararem, esse corte, esse deslocamento é um pouco maior, porque aqui eu tenho a minha carga concentrada e nesse ponto a minha cortante tende a ser maior, né? E aí, conforme eu vou andando aqui para conforme eu vou andando aqui mais para perto da minha extremidade, eu tenho uma deformação um pouco menor, mas isso não significa que ele também não sofreu essa tensão desse corte, certo? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: essa força cortante, né, que é provocada por um carregamento transversal, ela não necessariamente vai ser calculada, assim como a gente calculava lá a tensão de corte médio, né, numa estrutura, que a gente fazia força sobre área. Como ela tem essa característica de corte aqui, a gente vai ter que utilizar uma nova fórmula, utilizando justamente a cortante que vem lá do meu diagrama, né? Então, por isso que eu trouxe aqui para vocês o diagrama de força cortante, né? Então, aqui, ó, o que é o diagrama de força cortante? Então, esse é o meu elemento estrutural. Então, é uma viga biapoiada com uma carga concentrada aqui, ó, de 7 kN no centro. Olha o tipo de diagrama de cortante que ela provoca, né? Então, ela provoca esse tipo de cortante ao longo da minha viga. Então, nesse trecho aqui, ó, que vai do início do trecho até onde eu tenho a força aplicada, ela tem uma força cortante, né, em kilonewtons de 3,5. Quando ela chega aqui no meu 7 kN, que eu tenho a força aplicada, essa cortante ela tem um salto, né? Então ela passa do positivo para o negativo. E olha só a diferença entre elas. Ela sai do 3,5 e vai para o menos 3,5. Então esse salto no meu diagrama aqui equivale exatamente
a minha força que está aplicada nesse ponto, né? Só que daí ela vai lá para o negativo, né? Para o menos 3,5. O que significa isso? Nada. Por enquanto, nada. A partir da semana que vem a gente vai ver qual é a diferença. Né? Ela só muda, na verdade, o sentido mesmo da força cortante. Em intensidade, não altera em nada. Então, a gente considera sempre nos nossos cálculos o valor aqui, por enquanto, o valor da intensidade, certo? Que é o 3,5. Aí, na semana que vem, para os nossos cálculos, a gente vai voltar a ver essa problemática dos sinais para uma determinada situação. Mas, por enquanto, a gente quer saber apenas a intensidade dessa força cortante, né? Aqui um outro exemplo, né? Então, quando a gente tem uma carga aqui concentrada de 7 kN e um carregamento distribuído de 8 kN por metro. Então, reparem que aquele diagrama de força cortante que antes ele era linear, ó, ele era linear aqui, ó. Agora, ele passou a ter uma determinada inclinação, né? Então, conforme eu vou andando aqui na minha viga, eu começo com uma cortante mais alta, mas ao longo da viga, como eu tenho esse carregamento aqui aplicado, ele vai reduzir aqui a intensidade da minha força cortante conforme eu vou chegando no centro da viga. Aí aqui no centro da viga eu pulo do 3,5 para o menos 3,5, justamente porque eu tenho essa força aplicada. E aí continua esse decréscimo, mas ele volta a aumentar a sua intensidade, até chegar aqui na outra extremidade. Se eu observar aqui, quem que é a minha cortante máxima na viga? É a que está nas extremidades. Então, nesse caso, eu vou utilizar a cortante para os cálculos sendo 19,5, porque ela é a máxima, então ela é a mais crítica, ok? No diagrama anterior, a máxima ela é igual para qualquer seção da viga, porque na viga inteira está tendo aqui uma força cortante de 3,5 kN. Então, em qualquer seção que eu pegue, vai ser o mesmo valor. Com isso, pessoal, a gente pode calcular a tensão de cisalhamento, né, o valor da tensão de cisalhamento provocada por esses carregamentos transversais, certo? Que são justamente calculadas a partir da força cortante que a gente pega ali do diagrama. Então, por isso que eu mostrei esse diagrama para vocês. Mas, no fim das contas, qual que vai ser, então, a definição, né, matemática para o cálculo dessa tensão de cisalhamento? Então, a tensão de cisalhamento nesse plano horizontal lá que eu mostrei para vocês no desenho, ela pode ser definida por essa fórmula, ó. É a cortante vezes o momento estático dividido pelo momento de inércia vezes a espessura da minha seção transversal. Então, toda vez que eu vou calcular alguma tensão, eu olho para quem? Para a minha seção transversal. Lembrando que a seção transversal, ela nada mais é do que um corte no meu elemento estrutural. E aí eu vou ter que observar, então, algumas características dessa seção transversal. Então, quando eu falo sobre força cortante aqui, né, que é o V, eu estou pegando a força cortante que está atuante na seção transversal, certo? Então, se eu voltar lá no meu diagrama, ó, eu quero calcular, por exemplo, nessa seção transversal aqui, ó, tá? É um ponto qualquer. Para eu saber qual é a cortante que está agindo nessa seção transversal, eu continuo o meu corte. Então, eu sei que a intensidade da minha força cortante nesse ponto, ele bate aqui nessa parte do gráfico, tá? Então, o que isso significa? Significa que se aqui é 3,5, aqui é 19,5. Então, com uma semelhança de triângulos aqui, se eu souber a distância desse ponto até a minha seção de corte, eu consigo achar qual é a intensidade da minha força cortante aqui. Então, com o diagrama em mãos, eu consigo saber a cortante atuante em qualquer seção. Ó, se eu pegar essa seção transversal aqui, olha só, lógico que eu tenho que traçar uma linha reta, né? Mas aí aqui, ó, é mais ou menos nesse ponto. Então, é quase 19,5, certo? E isso serve também para o diagrama de momento fletor. Então, quando eu quero saber o momento fletor em qualquer seção, eu tenho a possibilidade fazendo aí
essa projeção lá da minha seção no meu diagrama, tá? Até porque o diagrama em si ele é construído em cima da própria seção da viga, né? Então aí vamos lá para a nossa conta. Então a minha força cortante eu pego ela atuante, a que está atuando na seção transversal. O momento estático é muito importante aqui para nós o cálculo do momento estático, porque ele vai ser o segredinho que a gente vai ter que utilizar para fazer o cálculo da tensão de cisalhamento de forma correta. Então daí o momento estático, que é o que? Ele vai ser sempre em relação ao centroide. Então, ó, em relação ao centroide da figura inteira, né, da minha seção transversal inteira, da figura que está acima ou abaixo da linha do corte. Então, vamos supor, se eu tiver aqui minha seção transversal assim, ó, uma seção T. Eu quero calcular a tensão de cisalhamento nesse plano aqui, ó, nesse plano horizontal, nessa altura da viga. Então, aí eu tenho uma figura abaixo da linha de corte e uma figura acima da linha de corte, certo? Então, uma figura acima da linha do corte e uma figura abaixo da linha do corte. O cálculo do momento estático ele vai ser sempre em relação ao CG da figura. Então, vamos supor que o CG está ali naquele ponto. E aí eu vou calcular ou esse momento estático abaixo da linha do corte ou acima da linha do corte, tá? E aí a gente vai chegar a uma conclusão sobre qual vai ser a melhor escolha ao longo do nosso exemplo que a gente vai fazer, tá? Por enquanto vocês só precisam guardar isso, ou abaixo da linha do corte ou acima. Se eu escolher acima, eu esqueço que essa parte de baixo existe. Se eu escolher abaixo, eu esqueço que a parte de cima existe, tá? Reparem aqui, ó, ou, tá? Nossa, agora eu até apaguei o ou, mas ele ainda é válido, tá? Aí, ó, no fim das contas, depois a gente tem aqui o cálculo do nosso momento de inércia, e aí o momento de inércia, sim, eu vou fazer o cálculo para a figura toda, e a espessura da seção transversal na linha de corte. Então, é aquilo que eu falei, mostrei aqui para vocês naquele exemplozinho ali da seção. Então, o que, que acontece? Qual que vai ser aqui? Se eu tenho a minha linha de corte sendo essa verdinha, qual que é a espessura na linha de corte? Vai ser a espessura aqui dessa parte que o corte está acontecendo. Se for aqui, ó, nessa parte aqui, qual que é a espessura? É a espessura do banzo aqui, certo? Então, aí com isso, né, dependendo da linha de corte que eu estou calculando, eu tenho uma espessura diferente, no caso aqui de uma seção T, certo? Se for uma seção retangular, a espessura vai ser a mesma para qualquer seção de corte, certo? Ó, algumas observações importantes, então, que a gente tem que levar em consideração. A tensão de cisalhamento máxima, ela acontece bem na altura do centroide. Então, vamos olhar para a nossa figura aqui. Se eu tenho aqui uma seção I, por exemplo, né? Não sei se vocês já repararam, mas aqui a gente calcula a força cortante, né, a tensão de cisalhamento, em um corte no plano horizontal, certo? Porque no plano horizontal, justamente pelo comportamento que tem essa tensão. Vamos voltar lá, ó. Olha o comportamento dessa tensão. Tá vendo? Cada linha dessa aqui, ó, que se desloca em relação a outra, é um corte. E é justamente essa tensão que a gente está calculando. Tá? Essa tensão aqui no plano horizontal. A seção transversal é um corte nesse elemento. Né? Então, aqui, ó, a seção transversal é um corte nesse elemento. E aí, se eu observar, ó, em cada alturinha da seção transversal, eu tenho um corte diferente, certo? Aí é essa tensão desses elementos que a gente está calculando. Então, quando a gente está no centroide da nossa figura, que seria aqui, ó, nessa altura, né, nesse caso aqui dessa seção I, se eu olhar aqui, ó, no meu diagrama das tensões de cisalhamento, o que, que eu tenho? Ó, eu tenho aqui o ponto máximo da minha tensão de cisalhamento. É o ponto que está mais distante aqui, ó, do meu zero, certo? Aí, uma outra observação. Nas arestas
superior e inferior, a tensão de cisalhamento é nula. Por quê? Porque o momento estático é nulo nesses pontos. Então aqui, ó, se o meu momento estático, se a minha força de cisalhamento, minha tensão de cisalhamento depende do momento estático e o momento estático é zero, então ele zera a tensão de cisalhamento. E por que o momento estático é zero? Porque eu escolho ou a parte de cima ou a parte de baixo. Só que se eu escolho a parte de cima e a parte de cima acima aqui da minha aresta superior não tenho área nenhuma, então quer dizer que o valor do momento estático é nulo. Então por isso é zero. Então se eu olhar aqui no meu diagrama, ó, ele começa aqui no zero e termina aqui no zero. Sempre, tá? Uma outra observação importante. A tensão de cisalhamento ela é parabólica. O que significa isso? Ela tem esse movimento aqui, ó, de parábola. Ela não é uma reta. Então ela é uma parábola aqui no desenho que ela faz. E para eu desenhar essa parábola, eu preciso somente calcular alguns pontos específicos para conseguir fazer esse desenho, né? Então olha só que interessante. Nessa seção transversal T, eu tenho um desenho de tensão de cisalhamento parecido com esse. Então aqui a minha tensão de cisalhamento ela começa no zero, ela vai aumentando, 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 do nada ela dá esse salto. Por que ela dá esse salto? Porque bem nessa altura eu tenho essa diferença de espessura, né? Então se eu pegar um pouquinho aqui antes de mudar a espessura, eu tenho uma espessura enorme. Aí eu pego um pouquinho abaixo, quando já mudou essa espessura, eu tenho uma espessura pequena. E isso influencia no meu resultado, porque a espessura está lá no meio da fórmula da tensão de cisalhamento. Então eu tenho esse salto aqui nessa tensão, certo? E aí então, se eu calcular, se eu sei que nas extremidades é zero, se eu sei que no centroide é o máximo, e aí eu sei que existe aqui, ó, em locais que há mudança de espessura, existem alterações da tensão de cisalhamento, que são esses casos, então eu já sei quais são os pontos que eu preciso calcular a tensão de cisalhamento, que são quando eu tenho justamente essa diferença aqui de espessura, que ele passa de uma espessura grande para uma espessura pequenininha, e no centroide da minha figura, certo? Nas arestas superiores e inferior, eu já sei que meu gráfico aqui vai sair do zero, tá? E aí com isso eu consigo observar exatamente como a tensão de cisalhamento está acontecendo nessa viga, tá certo? Aí o que vai acontecer? A gente vai fazer um exemplo. Então vamos lá. Ó, o exemplo é o seguinte. Uma peça de um equipamento em forma de um perfil T está submetido a uma força atuante com um diagrama de força constante conforme a figura a seguir. Então aqui, ó, a gente tem esse elemento, ele é um elemento engastado, né? Por quê? Porque ele está aqui em um engaste e ele está em balanço, certo? O que significa que estar em balanço? Ele não tem um apoio aqui na extremidade. Tá? E aí nessa ponta ele tem uma força aqui de 6,7 kN. Essa força ela provoca aqui uma força cortante de 6,7 negativo ao longo de toda a minha viga, né? Ao longo de todo esse elemento estrutural. Esse elemento estrutural ele tem aqui uma seção transversal mais ou menos nesse formato e de T, tá? Então ele tem aqui, ó, uma largura do banzo de 100 milímetros, a largura da alma aqui de 10 milímetros, a altura da alma de 50 milímetros e a altura do banzo de 10 milímetros. Então ele pede para calcular, então, ele quer, então, a gente vai calcular a tensão de cisalhamento ao longo dessa seção transversal. Então vamos lá. Para calcular a tensão de cisalhamento, a gente tem aqui a força cortante vezes o momento estático, dividido pelo momento de inércia da figura toda, vezes a espessura dessa seção transversal. Então, para isso, antes de qualquer coisa, a gente precisa calcular as propriedades geométricas dessa seção. Então, qual que vai ser a propriedade geométrica primeira que a gente vai calcular? O centroide, certo? Então, pessoal, eu não vou meter aqui no cálculo do centroide, porque a gente já falou bastante sobre isso, certo? Eu só vou explicar aqui como foi feito. Então, a gente dividiu a figura em duas partes, sendo esse retângulo 1 e esse retângulo 2. Utilizando
a nossa tabelinha lá, a gente tem aqui figura 1 e figura 2, certo? Essas duas figuras, elas têm uma determinada área, um determinado y barra. Multiplicando o y barra vezes a área dessas duas figuras, que é justamente o nosso momento estático, né? Isso é a definição de momento estático, dividido pela área total dessa figura, eu tenho aqui o meu y barra, que nessa figura vai ser de 45 milímetros, né? Então ele está localizado quase lá no meu banzo, mas ele ainda está localizado aqui na alma dessa figura. Aí, pessoal, então o meu centroide está localizado aqui a 45 centímetros da minha base, e aí, tendo esse valor, eu calculo o meu momento de inércia da figura inteira, porque é dela que eu preciso, justamente aqui em relação ao meu centroide. Para esse caso, eu vou precisar calcular também apenas o ix. O y eu não preciso calcular, certo? Como que eu calculo, então, o ix, o momento de inércia de uma figura como essa? É a mesma coisa que o centroide. Eu tenho que dividir em duas figuras menores e calcular o momento de inércia de cada uma delas e somar os dois momentos de inércia no final. Nesse caso, então, a gente calcula aqui, ó, o ix1. Eu também não vou meter esses cálculos, porque a gente já viu bastante sobre isso. O ix1 ele vai ser o momento de inércia da figura no centroide dela, mais a parcela do deslocamento. Essa conta me resulta aqui num valor de 108.333,33 milímetros a quarta. O x2 vai resultar num valor de 304.166,67 milímetros a quarta. A soma desses dois momentos de inércia me dá o momento de inércia da figura inteira, que vai ser 412.500 milímetros a quarta. A partir disso, eu posso já fazer o cálculo da tensão de cisalhamento. Então, aí agora a gente vai analisar quais são as outras variáveis que eu tenho na minha seção transversal para poder fazer o cálculo da tensão de cisalhamento. Então, aqui, ó, nas extremidades, né, eu sei que o valor é zero. Daí, aqui nessa alturinha A, que eu chamei de A, eu coloquei aqui. Por quê? Porque nessa região eu tenho uma diferença de espessura. Então, ela era 100 milímetros e ela passou a ser 10 milímetros. Então, aqui nessa região da altura A, eu vou ter que fazer o cálculo da minha tensão de cisalhamento, porque eu tenho essa alteração de altura. E qual é a outra área que é importante eu fazer esse cálculo? Na altura do centroide, né? Por quê? Porque na altura do centroide eu tenho a minha tensão máxima, certo? Então, vamos lá. Então, para o cálculo da tensão de cisalhamento lá na altura A, quais são as variáveis que eu tenho? Então, eu tenho minha cortante, que é lá, eu pego o lado do meu diagrama, que é 6,7 vezes 10 ao cubo newton. Eu tenho o meu momento de inércia, que eu calculei, é 412.500 milímetros a quarta. Eu tenho o valor de T, que é a espessura, né? Que no caso aqui do A, eu vou ter o T de 100 milímetros e o T', que é o de 10 milímetros, que são as duas espessuras que estão aqui, né? A maior e a menor. Então, por ter um T' e um T, eu vou ter que calcular a tensão de cisalhamento A', e A, né? E a tensão de cisalhamento A', certo? Então, eu tenho que calcular as duas. Mas ainda me falta o valor do momento estático, que é o grande segredinho dessa parte da disciplina, né? Então, a gente vai ter que calcular esse momento estático. Como que a gente vai calcular? Então, aí a gente vai ter que ver aqui, ó. Se eu estou nessa linha de corte, que é da altura A, o que eu vou ter que ver? Eu vou ter que ver ou, né, como a gente já falou, ou eu vou ver a parte de cima ou a parte de baixo. Mas aí, se eu observar aqui, ó, a minha linha de corte ela está acima do meu centroide. Então, se ela está acima do centroide, a minha dica é a seguinte: olha a parte de cima da figura, certo? Se essa linha de corte estivesse abaixo do centroide,
aí eu ia falar, olha a parte de baixo da figura, certo? Porque se eu tô acima se a minha linha de corte está acima do centroide e eu olho para cima, eu não preciso trabalhar com sinais. Agora, se eu olho para baixo, eu precisaria trabalhar com sinais, tá? E aí vai complicando e a chance de errar é muito maior. Então, por isso, como a minha linha de corte está acima do centroide, eu vou olhar para a figura de cima para calcular o meu momento estático, certo? Então, vamos lá. Como eu estou olhando aqui, ó, para a parte de cima do meu corte, da minha linha de corte, eu vou ter que trabalhar da seguinte forma. O momento estático, a definição dele é justamente a somatória da área vezes o y barra, certo? Da figura. Então, aí como que eu tenho que fazer? Aqui eu tenho apenas um retângulo, nada mais. Então, aí, o que eu vou ter que fazer? A área do retângulo, que é 100 vezes 10, vezes o y barra desse retângulo até o centroide da figura. Porque lembra que o momento estático ele tem que ser calculado em relação ao centroide da figura? Então, qual que é a distância entre o centroide do retângulo, que é bem aqui, né? Deixa eu pegar uma corzinha diferente. Então, o centroide do retângulo, que é bem aqui, e o centroide da minha figura. Então, ó, daqui até aqui, eu tenho 50 menos 45. Então, eu tenho 5 centímetros de altura. O centroide da figura aqui, ele está a 5 centímetros dessa linha de corte, né? Então, ele está a 10 sobre 2 mais 5 centímetros. Então, na verdade, eu tenho uma distância aqui de 10 centímetros, né? Então, daí, para eu calcular o momento estático, vai ser 1000, que é 100 vezes 10, que é a área do retângulo, vezes a altura, a distância aqui entre meus centroides, né? Da figura menor e da figura maior. Isso me resulta num valor de momento estático de 10.000 milímetros cúbicos. Tendo esse valor em mãos, eu consigo calcular, então, as duas tensões de cisalhamento. Então, vamos lá. Para calcular, então, a tensão de cisalhamento em A, eu vou substituir aqui minha cortante por 6,7. Agora, o meu momento estático, que eu sei que é 10.000, dividido por 412.500, que é o momento de inércia, vezes o 100, que é o valor da minha T, né, da minha espessura T, que é primeiro dessa primeira partinha aqui. Depois, para o A', a única diferença é aqui na espessura, que em vez de eu ter uma espessura T, eu vou ter uma espessura T'. Tá? Então, aí o que vai acontecer? Eu vou fazer o cálculo das duas. Fazendo esses cálculos, eu chego aqui que a minha tensão de cisalhamento em A é 1,62 MPa e a minha tensão de cisalhamento em A', que é um pouquinho abaixo, é 16,24 MPa. E essa diferença acontece por causa da espessura. Então, aqui eu tenho uma espessura bem maior, então ela diminui a minha tensão de cisalhamento. Aqui eu tenho uma espessura pequena, então ela aumenta a minha tensão de cisalhamento, certo? Então, daí, se eu observar aqui, ó, sendo essa aqui a minha seção transversal, olha como começa a ficar o gráfico. Então, eu tenho aqui essa tensão de cisalhamento de 1,62, que é a tensão de cisalhamento em A, e um pouquinho abaixo, quando a espessura reduz bastante, eu tenho aqui 16,24 MPa. Então, eu tenho essa linhazinha aqui de 16,24 MPa. Tá? Então, foram essas duas que eu calculei. Ambas estão no mesmo local, só que elas são diferentes porque eu tenho espessuras diferentes. Aí, para finalizar, a gente vai ter que calcular, então, agora a tensão de cisalhamento no centroide da figura, né? Então, é aqui a tensão de cisalhamento máxima. Então, como que eu vou calcular a minha tensão de cisalhamento máxima? Então, eu tenho aqui, né, a minha força cortante, meu momento de inércia, todos iguais. A espessura aqui nessa altura da tensão de cisalhamento máxima, que é aqui na alturinha C, ela é de 10 milímetros, né? Falta apenas eu calcular, então, meu momento estático, né? Então, como que eu calculo o momento estático? Eu vou olhar aqui, ó. Agora, o meu corte, ele está aqui bem na alturinha C, né? Aí, como ele está bem na altura do centroide, agora sim, tanto faz eu olhar para cima ou para baixo. Porque a minha linha de corte está exatamente no centroide, ela não está nem acima nem abaixo.
tá? Nesse caso, então, é melhor eu olhar para baixo, por quê? Porque para baixo eu só tenho um retângulo, né? Então aí eu só tenho uma figura igual na anterior. Então fica mais fácil de fazer o cálculo, né? Então qual que é a área desse retângulo? É 10 milímetros de espessura e 45 milímetros de altura. E aí qual que vai ser então a distância entre o centroide desse retângulo pequeno e o centroide da figura total? Vai ser 45 dividido por 2, certo? Então que dá 22,5. Aí vai ficar 450 vezes 22,5. Então, o momento estático no centroide é 10.125 milímetros cúbicos. Então, esse valor eu pego e jogo lá na minha fórmula. Ah, mas eu quero calcular na parte acima da minha linha de corte. Não tem problema. Tá? A única diferença é que, agora, acima da linha de corte, eu tenho esse retângulo e tenho esse retângulo menor. Eu tenho que dividir ele em dois retângulos. Né? Por quê? Porque é assim que eu tenho que... porque assim eu consigo calcular a área e a distância entre CGs de forma mais fácil. Então, eu vou ter esse retângulo aqui e esse retângulo aqui. Então, para o retângulo maior lá, a minha área é 10 vezes 100. E qual que é a distância entre o centroide daquele retângulo até o centroide da figura total? É os mesmos 10 sobre 2 mais 5, que são os 10 centímetros que eu tenho. E aí, esse pequeno retângulo, ele também conta, né, para o meu momento estático, acima da minha linha de corte. Que vai ser a área dele, que vai ser 10 vezes 5, que é essa pequena altura, né? Vezes a distância entre o centroide dessa figura pequena e o centroide da figura total, que é 5 centímetros dividido por 2, porque é a altura dele dividido por 2, que dá 2,5. Então, fazendo esses cálculos aqui, eu chego no momento estático igual. Então, se eu calcular embaixo ou em cima, vai dar na mesma. Então, por isso que eu vou por onde é mais fácil, certo? Mas existem as duas opções. Então, calculada essa tensão de cisalhamento, o que eu vou ter? Eu vou ter a minha tensão de cisalhamento máxima, né? Então, daí é só eu substituir aqui o valor do meu Q, que é o momento estático, que é a única coisa que altera, né? Porque o restante é igual, né? A cortante, o momento de inércia e a espessura, que vai variar, mas aqui eu consigo enxergar facilmente que ela tem 10 milímetros de espessura. E aí eu faço o cálculo da minha tensão de cisalhamento máxima. Qual que vai ser a minha tensão de cisalhamento máxima? 16,44 MPa. O que significa isso? Aqui, ó, bem nessa região onde eu tenho a máxima, que é no centroide, eu vou ter então uma tensão aqui, ó, de 16,44 MPa. Tá? Então deixa eu só apagar ali para não atrapalhar. Então daí eu calculei as minhas três tensões nos meus três principais pontos, que é onde eu tenho mudança de espessura aqui na minha seção transversal e onde eu tenho meu centroide, que é onde eu tenho a minha tensão máxima. E aí com isso eu já consigo traçar aquele gráfico. Por quê? Porque eu sei que nas espessuras aqui, ó, nas arestas superior e inferior, a minha tensão de cisalhamento é 0. Então aí eu tenho aqui, ó, essa curvinha que marca aqui essa região do gráfico e essa curva aqui, ó, onde eu passo aqui pela máxima, sendo a tensão de cisalhamento, certo? Então, no fim das contas, olha o gráfico que eu tenho no final. É esse gráfico aqui desse tipo, tá? Isso aqui significa que, conforme eu vou descendo aqui na minha seção transversal, minha tensão de cisalhamento vai aumentando. Aí, quando eu chego aqui na redução de espessura, eu tenho um salto na minha tensão de cisalhamento. Ela vai até o máximo que acontece ali no meu centroide e ela volta a reduzir até chegar no zero conforme eu vou descendo abaixo do meu centroide, certo? Então é isso que a gente precisa calcular, tá bom? Então, ó, coisas importantes que a gente chegou à conclusão ao longo da aula. Vamos lá. Ó, o valor de Q, que é o momento estático, ele deve ser calculado da seguinte forma. Se a linha de corte estiver acima do CG, eu olho para a parte de cima da figura. Se a linha de corte estiver abaixo do CG, eu olho para a parte de baixo da figura. Se a linha de corte for no CG, que é onde eu tenho a minha tensão de cisalhamento máxima, eu observo qual é a forma mais fácil de fazer. Olhar para cima ou olhar para baixo, certo? Outra coisa importante. Para seções retangulares, que eu não tenho redução ou aumento de espessura,
a minha tensão de cisalhamento, o comportamento dela vai ser exatamente esse. Vai ser uma parábola que zera, vai até um máximo e volta. E esse máximo é justamente lá na altura do centroide, que se ela for uma seção retangular, o centroide vai estar onde? Vai estar na metade da altura, né? Então no H sobre 2. Então é só eu calcular a tensão de cisalhamento no centroide, que eu tenho aqui a minha tensão de cisalhamento máxima, e eu faço rapidamente esse desenho aqui, que é uma parábola, que me dá esse valor, que me dá o gráfico da tensão de cisalhamento, né? O comportamento da tensão de cisalhamento nessa seção transversal. Ok? Pessoal, o que eu tinha para a aula de hoje era isso. Agora eu aguardo vocês lá na nossa live. Um abração e até já já.